Agora já estou entrando em contato com a nossa fonte, doutor Sérgio Augusto, para conversar conosco aqui. Por quê? Boa tarde, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção. Já estamos no ar ao vivo, tudo bem? Tudo bem. Eu já ia falar aqui justamente, quando a gente fala, doutor Sérgio, sobre os termos jurídicos, sempre que eu entrevisto alguma autoridade aqui da área do direito, advogado, juiz e tal, a gente sempre tenta ser muito didático. Por quê? Porque a população não está assim tão inteirada com os termos jurídicos e tudo mais, né? E aí eu fiquei sabendo que o senhor desenvolveu essa ferramenta que traduz sentenças para uma linguagem mais simples e acessível, não é isso? Isso mesmo. Explica para a gente como é que funciona, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema que diz respeito à acessibilidade, democracia, aproximação do Poder Judiciário na sociedade. Bom, primeiro eu quero registrar também que eu achei curioso você falar em traduz, né? Porque no meio jurídico a gente fala em simplificar a decisão, simplificar o acórdão, simplificar o julgamento, e você usou com muita propriedade a expressão traduzir, porque, na verdade, é exatamente isso, né? É traduzir a linguagem jurídica para uma linguagem que as pessoas, o povo, entenda, né? E eu sempre gosto de frisar que o povo é o nosso cliente, as pessoas, né? Quem procura a justiça. O juiz, ele não fala para o advogado, não fala para outro juiz, não fala para outro promotor. No final das contas, a justiça diz respeito a pessoas. Por isso que a gente... essa é a ideia do programa, né? Nos fazer compreender pelas pessoas. Doutor, alguns termos, né, são muito, assim, aqui no jornalismo a gente acaba se habituando, e eu também gosto muito da área do direito, é mais fácil para a gente fazer essa mediação para que o povo entenda, né? Caput, decadência, lei, prescrição, reincidência, revogação, jurisdição, jurisprudência, quer dizer, isso fica complicado, né? Como foi que o senhor teve essa ideia de desenvolver isso para que fique mais fácil e acessível? Bom, começou já tem algum tempo, uns 2 anos, eu comecei a fazer umas sentenças em linguagem simples, mas de uma forma ainda muito rudimentar, né, manual, que não era factível, não era fácil de ser utilizado por outros órgãos do Poder Judiciário, enfim, porque a gente tem uma demanda muito grande e não dá para a gente fazer assim, como se fosse uma por vez, a gente tem que trabalhar em linha de produção. E aí, eu tive na aula de mestrado com a doutora Luciana, que é a juíza da 2ª Vara de Execução Penal, ela falou para mim, Sérgio, eu tenho um problema lá com o pessoal que progride do regime semiaberto para o aberto. Eles descumprem, eu tenho que fazer muita audiência de justificativa, e eles sempre falam, olha, eu não entendi o que é que eu tinha que fazer no regime aberto. Compreende? Ele saiu do regime semiaberto, ganhou a oportunidade de cumprir a pena no regime aberto, não entende o que é que foi decidido, o que é que ele tem que fazer agora, e sofre ali uma sanção, por pura não compreensão da linguagem jurídica. Então, eu criei uma ferramenta para ela em que é passado para a pessoa todas as condições que ela tem que cumprir, um áudio explicativo do que é o regime aberto, o local que ela tem que comparecer, e ela está sendo usada na 2ª Vara de Execução Penal. Aí depois eu pensei, poxa, por que não voltar aquele meu projeto que eu já tentei muito, de fazer um programa de linguagem simples para o juizado especial, né? Que também pode ser replicado para outras unidades. E foi nesse contexto que surgiu o Simples e Mágico, que é um programa que ele faz essa tradução, né, para usar essa expressão que você usou aí, da linguagem jurídica tradicional para uma linguagem simples e acessível para as pessoas. Legal isso. Nós estamos conversando com o doutor juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itauá, Sérgio Augusto
Furtado Neto Viana sobre essa ferramenta excepcional, né, doutor? E os seus colegas, como foi a reação dos seus colegas com relação a isso? Porque essa ferramenta não é utilizada nessa tradução, como estamos chamando, para os documentos para os colegas, não, é para o povo, né? Exatamente. A ideia, é claro que a pessoa pode acessar a ferramenta, ela está livre para o público, né? Se você quiser, você pode acessar aí, inclusive, e pegar uma sentença tradicional e traduzir ela, né? Você pode fazer, mas a ideia é entregar o produto pronto para a pessoa que procurou a justiça, né? Uhum. Pegar essa sentença tradicional, que foi feita de forma tradicional, com essa linguagem técnica, muitas vezes difícil, e usar a plataforma e entregar o produto pronto, né? As sentenças em linguagem simples e também a tradicional. Uhum. E os colegas têm uma recepção muito boa, vários colegas estão usando, eu agora até estou trabalhando em uma melhoria para que todos os juízes possam escolher essa unidade e ter a plataforma ficar personalizada, dependendo do colega que usar. Está ficando legal. Legal. Agora, o senhor acha, agora ampliando aqui o nosso tema, doutor, nos últimos tempos a Justiça tem conseguido se aproximar da população? Essa é uma iniciativa muito legal, muito bacana, mas o senhor acha que houve um progresso em aproximação da Justiça do povo e que o povo tem compreendido que o servidor da Justiça, desde o juiz até as instâncias menores, são servidores dessa própria população? Olha, eu acredito que sim, viu? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, de aproximar o Poder Judiciário da sociedade. Nós temos várias iniciativas, como Pop Rua Jude, que é uma integração multissetorial para cuidar, né, tratar, fazer o diálogo nas demandas que envolvem pessoas em situação de rua. Temos o próprio selo de linguagem simples, que inclusive começaram hoje as inscrições para o selo, para você concorrer ao selo de linguagem simples do CNJ. Uhum. Tudo isso são iniciativas que buscam essa aproximação, né, do poder judiciário com a sociedade. E eu acho que a gente está caminhando para um objetivo aí muito claro e estamos conseguindo chegar lá. Perfeitamente, doutor Sérgio Augusto Furtado Neto Viana, ele é juiz do Juizado Especial Civil e Criminal de Itauá, quem agradeço muito pela atenção e todo o sucesso aqui falando para nós sobre o sistema simples e mágico que melhora a linguagem do que a gente chama juridiquês para que o povo tenha acesso. Doutor Sérgio, muito obrigado por sua atenção mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, querido. São 4h20.